Mas, nossa, eu lembro que há um tempo atrás eu falava, essas coisas que a gente tá brigando agora é pra daqui 50 anos. Aí um amigo meu me falou uma vez que não é daqui 50 anos, não. A gente tá batalhando agora, eu quero tá aqui. Eu quero tá novo, A gente tem pressa, né? usufruir. Chega, já a gente já ficou 500 anos aí de Chicamani e Congo, a gente tá falando de muito tempo atrás, né? A primeira travesti do Brasil, então não é uma coisa nova. Pessoas trans sempre existiram. Acho que a questão é essa, com esse monte de fake news, desinformação, que é um negócio absurdo que a gente não consegue combater, esse ódio ficou mais evidente talvez agora, que é esse momento de ascensão também de corpos trans. Mas o esporte, no geral, ele é muito preconceituoso. Principalmente com pessoas LGBTs no geral, mas aí eu acho que mais o futebol, que é o lugar mais homofóbico, mais preconceituoso que existe na história. Mas o vôlei, por exemplo, sempre foi conhecido como esse lugar que é muito mais LGBT-friendly, que tem muito mais corpos LGBTs. A Tiffany sofreu muita violência nesse espaço. Então, assim, acho que não tem como o esporte não refletir a sociedade, né? Se a sociedade ela é LGBT-fóbica, racista, machista, obviamente o esporte também vai ser. Mas, assim, a Tiffany é uma coisa que eu não consigo explicar, sabe? Eu queria muito, assim, quanto mais eu converso com ela, mais na entrevista eu fico mais... Ainda não consigo entender como que você não desistiu, porque eu não sei se eu teria conseguido, né? A exposição que ela teve quando ela apareceu em 2017, pessoas ali que estariam com ela no time dela, as rivais, todo mundo atacando. A gente vê leis anti-trans sendo aprovadas no Brasil inteiro, principalmente na esfera municipal, né? Tem vários municípios no Brasil que é proibido atletas trans jogarem no gênero que se identificam. É proibido pessoas trans usarem banheiro. É proibido ser trans, né, no geral. Eles querem que a gente fique em casa, trancado, como se fosse uma pandemia eterna. Mas eu tenho muita esperança de que talvez hoje, acho que quando a gente vive um momento histórico, a gente não tem essa noção, né? Eu tenho um pouquinho, mas daqui 50 anos, quando a gente tiver, sei lá, 3 meninas trans na seleção brasileira feminina disputando uma Olimpíada, a gente vai olhar pra trás e falar, meu, como que a Tiffany conseguiu ser a única? No esporte de alto rendimento no Brasil só tem ela, né? A Sheila, ela... Talvez isso dê mais força, né? Às vezes A Sheila, por exemplo, ela jogou muito tempo, ainda joga, né, goleira, mas ela não chegou ainda na Série 1 do futebol feminino. Então ela tá... Não é uma coisa várzea, do futebol de várzea, mas é uma coisa, tipo assim... Não é a profissionalização ainda do futebol. Sim. Mas assim, muito difícil. Só que a Tiffany, ela tem uma... Eu lembro que quando a gente conversou no Reflexões, lá em 2022, que foi pro ar, no especial no Dia do Orgulho lá na ESPN... a Tiffany ela é absurda, assim, acho que todo mundo, se puder, preparar ver uma entrevista dela, veja. E ver ela jogando também, porque é um show, né? Sim. Essa mulher tá fazendo em quadra aos 40 anos de idade. A gente tem visto essa longevidade no esporte feminino. A Marta, aí, com quase 40. A Gabi Zanotti também com 40 anos, indo pra seleção feminina de futebol. Então, acho que não tem mais idade. Essas mulheres vão jogar com 50, 60 anos, tudo der certo. Mas a Tiffany, ela tem uma resiliência, ela fala, né? Ela falou, a gente tem mais força sim, mas é a força de vontade, de, apesar do preconceito, apesar do ódio, acordar todos os dias, treinar. Pra você ser um atleta de alto rendimento é muito esforço. O Osasco, por exemplo, finalmente ganhou a Superliga de novo, né? Meu Deus, como eu vou ser feliz com isso? Ganhou a tríplice coroa, né? O Paulista, a Copa Brasil e a Superliga vai jogar o Mundial. A gente vai ter uma mulher trans jogando o Mundial de vôlei, que vai acontecer agora aqui em São Paulo. Espero que eu consiga ingresso, né? Senão o CBV me ajuda, pelo amor de Deus, eu tenho que estar nesse jogo. Só que é isso, ela treina 2 vezes por dia, na semana inteira, joga no Brasil inteiro. Então, assim, tem que ter a mente boa. Como que você vai ter uma mente boa, saúde mental um dia, se você sofre violência a todo lugar, né? Hoje no Osasco ela é extremamente acolhida, porque é a torcida do Corinthians no vôlei, né? É uma torcida calorosa. Jogar no Liberate lotado pro rival deve ser horrível, porque é uma torcida que fica o tempo inteiro ali apoiando e tudo mais. Não à toa, né? É a torcida do único campeão mundial do vôlei aqui no Brasil. Mas acho que é isso, ela tem um acolhimento que ela não tinha antes. E eu espero que isso influencie muito, que em um futuro eu quero muito mais Tiffany's. Eu quero muito mais pessoas trans nos esportes, mas no futebol é um lugar que eu fico, será que vai ter? Em algum momento? Porque é isso, né? Hoje, eu desde 2019 não vou no estádio de futebol pra ver o futebol masculino. É muita violência que a gente sofre de todos os lugares. Isso que eu queria te perguntar, porque os gritos, tem muitos gritos homofóbicos, né, no estádio. Não só das torcidas, né? Tipo, agora o Vitor Roque fez uma postagem não só homofóbica, mas violenta, né? Era um veado morto na imagem. O tigre mordendo, né? Pagar uma multa de 80 mil reais e nada vai acontecer. O que é 80 mil reais pra um clube como o Palmeiras e pra um jogador que recebe milhões? Daí se você falar, a gente vai punir aqui pra fingir que a gente não tá fazendo nada, pra mim isso não é uma punição, é qualquer coisa ali. Mas isso, eu fico pensando no vestiário, como que deve ser esses papos, sabe? É um ambiente extremo. E você acha que não tem homens gays?
Não tem como, a população LGBT é 10% do Brasil. Mas no futebol masculino todo mundo é hétero. Nenhum ali é gay, nenhum é bi. Então eu fico pensando, o Richarlison foi um exemplo disso, né? Ele só conseguiu se assumir bissexual anos depois que ele se aposentou. E até hoje ele sofre muita LGBTfobia, homofobia no geral. Então mas eu sonho para que a gente construa. Se a gente olhar para o futebol feminino, que é um espaço que tem muito mais pessoas LGBTs, eu tô até para fazer um vídeo, só que eu não consegui entender se há algum diferencial na Liga dos Estados Unidos de futebol feminino, mas é absurdo. Todo jogo, e agora a gente tá tendo transmissão muito, né? ESPN transmite, outros lugares também, porque a liga que a Rainha Marta joga, simplesmente a maior de todos os tempos, joga lá nos Estados Unidos, então tem que dar uma atenção. Infelizmente foi eliminada agora no fim de semana, mais por time da Gabi Portillo, que é uma jogadora que era do Corinthians, é da seleção e tá lá nos Estados Unidos. Todo jogo do futebol feminino lá nos Estados Unidos, você pode olhar na arquibancada. Tem bandeira LGBT sendo hasteada, não só ali, mas a galera balançando a bandeira de um time. Bandeiras trans no geral, proteja as crianças trans, vidas trans não importam, toda rodada tem. Aí eu tô tentando entender, é alguma coisa que a liga propaga? É o público do futebol feminino nos Estados Unidos? Por quê? Que só lá que a gente vê isso. No mundo inteiro até tem um pouquinho mais de entendimento, até postei na última Euro Feminina, que foi assim, recorde de público, recorde de seleções, uma coisa tecnologia absurda que a ESPN também transmitiu a Euro Feminina, em contraponto a uma Copa do América que ainda, né, Conmebol ainda não entendeu como cuidar do produto do futebol feminino, mas a maioria das capitãs estavam com as cores da bandeira LGBT no braço. Nem todas, algumas estavam usando a braçadeira escrito respeito, mas muito mais avançado do que a gente vê no masculino. Então, assim, se a gente focar muito mais, e eu tenho certeza que depois de 2027, Copa Feminina no Brasil, podem anotar que a gente vai ser campeão. Elias vai fazer isso. Volta aqui e cobra aí. Mas eu acho que isso vai mudar muito, assim, o patamar que o Brasil enxerga o futebol feminino e que o mundo também, né? Porque vai ser CBF e a FIFA tem prometido que vai ser a maior Copa de todos os tempos. E tem Santos, imagina o Maracanã lotado. O Brasil campeão. A taça levantando a Marta levantando a taça. Pelo amor de Deus. Eu espero que tenha saúde pra não desmaiar.